Bom dia, meu nome é Gabriele e junto com o meu colega Gabriel, a gente vai apresentar o nosso trabalho sobre otimização restrita. Bom, esse trabalho ele tem como objetivo apresentar soluções para o problema de otimização restrita proposto, utilizando as soluções pelo método de gradiente projetado, gradiente reduzido, método de barreiras e também comparando com funções pré-programadas do MATLAB. O problema de otimização abordado nesse trabalho consiste em minimizar a seguinte função, e tal estudo ele tem como objetivo encontrar o ponto ótimo para x, tal que a função de x tenha o seu valor mínimo. Tendo em vista que se trata de um problema de otimização matemática restrita, a gente determinou 9 restrições lineares de desigualdade. Para obter as restrições do problema, foi dividida a elipse em 8 partes lineares e se acrescentou as 9 variáveis maiores ou iguais que zero para garantir a igualdade das restrições. Para demonstrar, então, o comportamento geral da função objetivo, a gente plotou ela e dentro dela a gente vai encontrar, então, todos os nossos valores de x e todas as nossas restrições propostas. Para a gente definir, então, um ponto de partida, foi variado alguns valores para cá, e a gente pode definir dois tipos de pontos de partida: os pontos interiores e as regiões de fronteira. As regiões de fronteira vão ser aqueles pontos muito próximos dos vértices ou em cima deles, e os pontos interiores são qualquer pontos que estão dentro daquela área vermelha demarcada ali, dentro das restrições. Então, variando os valores de K e definindo alguns valores para o ponto de partida em X, eles foram escolhidos arbitrariamente para testar e validar o nosso código implementado no MATLAB. O primeiro método aplicado, então, ao problema de otimização restrita foi o gradiente projetado. O método do gradiente projetado, ele consiste, então, em projetar o gradiente para o interior da região viável através de uma matriz de projeção e tomar como direção de minimização a direção oposta a esse gradiente projetado. Em cada iteração, a direção é definida e o passo naquela direção ele é calculado através de uma busca unidimensional. Na primeira iteração, a construção da matriz AQ partindo de um vértice ativa as duas restrições de desigualdade às quais esse vértice corresponde. E para os demais pontos, a matriz AQ inicia vazia, uma vez então que todas as restrições estão inicialmente inativas. Com isso, a projeção do gradiente, que é realizada pela matriz PK, ela vai ser igual à identidade caso nenhuma restrição esteja ativa. A interpretação das componentes do vetor dk, elas vão determinar então se o algoritmo ele vai calcular um novo passo e atualizar a matriz AQ. Nesse ponto, o algoritmo ele decide se ele encontrou uma solução ótima ou se ele necessita relaxar uma restrição e projetar o gradiente em outra direção. Por outro lado, um método de busca unidimensional ele deve ser aplicado para determinar o alfa 2, que vai ajustar o próximo passo a ser dado. Vai ser realizada uma busca do alfa 2 no intervalo entre 0 e alfa 1. Definido, então, o melhor ajuste de passo, no caso alfa 2, vai se atualizar o valor de x, testando ele para as 9 restrições de desigualdade do problema. Se x atender a restrição, significa que ele ativou aquela restrição. A gente selecionou, então, alguns pontos para a inicialização do algoritmo, bem como também diferentes valores de K1 e K2 dentro do valor estabelecido no enunciado. E esses mesmos pontos, então, eles foram utilizados como ponto inicial na sequência de execução do algoritmo. Durante as iterações, a gente percebeu que ao iniciar em cima de alguma restrição ou nos vértices, os passos eles são dados sobre as restrições. A gente observou também que quando distante de uma restrição, o passo dado ele era maior do que quando perto. E vale ressaltar também que mesmo um ponto estando próximo a uma restrição, ele só vai andar sobre a mesma se ele estiver no caminho do gradiente projetado. Caso contrário, o ponto ele vai seguir o caminho para onde o gradiente aponta.
Também, ao longo dos testes, a mudança de pK ela ocorre na sua maioria por causa da localidade do ponto inicial e das restrições que possivelmente estejam no caminho do gradiente projetado. Também foi percebido que a diminuição na tolerância de busca do alfa ela resulta em mais iterações de busca e menos atualizações de x, ou seja, menos passos dados. E caso dado um ponto infactível, não há garantia de que a convergência para o mínimo atenda às restrições. E ao escolher pontos sobre as restrições ou muito próximas a elas, sejam elas interiores ou exteriores, o algoritmo ele encontra então diferentes mínimos restritos. Agora a gente vai apresentar a solução pelo método do gradiente reduzido. Esse método visa separar as variáveis em básicas e não básicas, tendo em vista que o problema inicial possui apenas restrições de desigualdade. São introduzidas, então, folgas para tornar elas restrições de igualdade. E, então, a gente poder garantir que as restrições sejam escritas dessa forma, cria-se essas variáveis para que elas sejam sempre positivas. Com isso, a gente adiciona a matriz de restrições A às novas colunas, e para se atingir resultados convergentes, a gente tem que tomar alguns cuidados durante a implementação do algoritmo, bem como a criação de um laço que garanta que a matriz de restrição das variáveis dependentes AI seja inversível, e caso contrário, ela altere a partição das variáveis até que a matriz se torne tal. Uma das diferenças do método é encontrado principalmente no cálculo do gradiente e nos valores do alfa. Com base nos pontos iniciais de x que a gente definiu, e variando alguns valores de k, a fim de realizar a validação do método, o algoritmo convergiu e encontrou um possível mínimo global em todos os casos simulados, respeitando sempre as restrições, e ele se mostrou bem eficiente. Como já havia sido citado em aula, o gradiente reduzido ele é um algoritmo significativamente complexo, porém, nas simulações feitas, a gente observou que o valor do mínimo da função ele reduz mais rápido do que nos outros métodos. E com a adição de alguns critérios de parada, o número de iterações necessárias pode ser reduzido ainda, como no caso da terceira imagem, onde a gente pode observar com mais detalhe o ponto mínimo que a gente encontrou nesse caso. O valor da função ele já estava muito próximo do desejado, e pode ser observado também que o método encerrou devido ao tamanho do passo e ativação de uma restrição. No caso, com alguns critérios separados a mais, a gente poderia ter evitado esforço computacional, e nesse caso não é muito grande, mas dependendo da função que a gente está analisando, pode ser um baita diferencial. Solução pelo método de barreiras. No método de barreiras, funções são somadas à função objetivo, de forma que as bordas da região factível tendam a uma singularidade, impedindo que o método de minimização utilizado saia da região factível. Busca-se também um ponto de mínimo da função que respeite todas as restrições. A função objetivo deve ser solucionada como um problema irrestrito, e as restrições elas são adicionadas à função objetivo original. Pontos externos são repelidos e pontos internos se deslocam para os mínimos restritos. Para esse caso do algoritmo de barreiras, o nosso algoritmo acabou ficando incompleto por conta de que nas últimas semanas houveram alguns problemas de saúde na minha família aí, e acabaram afetando o nosso desempenho nesse trabalho. Então a gente acabou não conseguindo finalizar o algoritmo de barreiras. Em comparativo então com as funções pré-programadas, a gente utilizou então o fmincon do MATLAB. Esses foram os valores de mínimos encontrados via fmincon, e os valores bateram com as respostas encontradas no gradiente reduzido. Já o projetado, dependendo da inicialização, parava no meio do caminho, sendo então necessário mudar o ponto de início, mudar o ponto de x inicial. Então, esse é o nosso trabalho. A gente fica à disposição aí a quaisquer dúvidas que vocês tenham, e muito obrigado.